Olá amigos e irmãos em Cristo, eu sou seu amigo e professor Rivanildo Menezes e estou aqui para trazer mais um grande ensinamento das Sagradas Escrituras para você. Peço que, se possível, se inscreva no canal, acione o sino de notificações e caso tenha alguma dúvida sobre as escrituras mande um e-mail para escolapmmuh@hotmail.com. Olá! Sejam bem-vindos ao canal. Sou o professor e seu irmão em Cristo, Rivanildo Menezes. E é, com muita satisfação que agradeço sua presença neste canal. Hoje falaremos do polêmico jogo de cartas ou revelações de um jovem chamado Steve Jackson. Não é uma conspiração ou teorias absurdas sem fundamento. O que você vai ver é uma semelhança muito grande com este jogo com os acontecimentos nos últimos anos. Assista a esta aula e tirem suas conclusões. Não quero doutrinar ninguém e nem fazer você acreditar ou não. Mas tudo o que será mostrado aqui é uma realidade deste mundo de manipulações. Lembre-se das palavras das Escrituras, onde diz que o Anticristo virá e se levantará para destruir tudo que é de Deus. Segundo Tessalonicenses 2. Ora, irmãos, rogamo-vos, pela vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, e pela nossa reunião com Ele, que não vos movais facilmente do vosso entendimento, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como de nós, como se o dia de Cristo estivesse já perto. Ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim sem que antes venha a apostasia, e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição, o qual se opõe, e se levanta contra tudo o que se chama Deus, ou se adora, e de sorte que se assentará, como Deus, no templo de Deus, querendo parecer Deus. Em 1990, Steve Jackson, criador de jogos de RPG, estava planejando seu mais novo jogo de cartas, Illuminati e New World Order. Lançado em 1995, Steve Jackson havia criado um jogo que iria mostrar muito de perto os verdadeiros planos dos Illuminati para trazer a nova ordem mundial. Algumas cartas demonstram acontecimentos detalhados demais para serem mera coincidência. O jogo mostra ataques terroristas como o 11 de setembro, mesmo antes do ocorrido em 2001, terremotos no Japão, bioterrorismo e o plano de derrubar a velha ordem mundial. Portanto, se você tem dúvidas sobre essa conspiração global, não pode ter mais. Vamos analisar algumas cartas. Existem algumas cartas dentro desse jogo, que levam em seu cabeçalho o título de New World Order. Certamente, os fatos mostrados nas cartas que levam esse nome, deverão ser os que irão ocorrer quando a nova ordem estiver estabelecida. A carta acima chama-se a Terceira Guerra Mundial. Tudo indica que uma Terceira Guerra Mundial será a porta de entrada para a nova ordem se estabelecer. Um mundo frágil, recém-abalado por uma grande guerra mundial, será facilmente conquistado por um ditador carismático, o Anticristo. Nesta carta fala de videogames, que sempre foram o maior sucesso com jovens do mundo todo. É uma forma de manipulação eficaz, uma vez que recheada de mensagens subliminares e enviada à mente das crianças. Já teve casos nos Estados Unidos de um jovem que jogava muito GTA. Saiu de sua casa, pegou o carro do pai e saiu atropelando pedestres, depois se dirigiu a uma escola e sacou uma arma e atirou nas crianças. O plano da elite global é que muitos jovens de mentes fracas sejam manipulados por jogos e os mesmos convertam o mundo virtual em realidade. Carta O Controle dos Papas. A cidade do Vaticano e o Papa são as maiores influências religiosas na atualidade. Um ditador carismático será apoiado pela santidade, fazendo o povo crer com mais fé no Anticristo. A Bíblia chama este líder de o falso profeta que levantará uma imagem do Anticristo e colocará no novo templo judaico exigindo total veneração à besta. Quem não adorar será levado à pena capital. Esta verdade está registrada em Apocalipse 13.
Essa carta chama-se As Nações Unidas. A ONU nada mais faz do que ajudar a unir as nações. Lembre-se, a união mundial é uma das principais metas da elite oculta. As nações precisam estar unidas para a aclamação do ditador mundial que se aproxima. Vão unir as nações para entregarem todo o seu poder à autoridade da besta após uma crise mundial de proporções gigantescas. Carta UFOs e OVNIs. ETs serão vistos ou quando a manifestação de Oba-Ulala estiver próxima. O povo verá um espetáculo de luzes no céu, com a reprodução de um holograma nos céus em nível mundial. Eles acharão que aquilo são naves espaciais ou a vinda de Cristo. Mas para entender mais sobre esse plano holográfico Projeto Blue Beam, NASA. Que são armas de projeção tão reais que podem até enganar até os especialistas em tecnologias do mundo todo. OVNIs na realidade não existem da maneira que está sendo divulgada nas redes sociais. Estes seres são espíritos enganadores que trazem doutrinas de demônios. Vejam o que diz as Escrituras sobre os OVNIs. O Espírito diz claramente que nos últimos tempos alguns abandonarão a fé e seguirão espíritos enganadores e doutrinas de demônios. Tais ensinamentos vêm de homens hipócritas e mentirosos, que têm a consciência cauterizada. E proíbem o casamento e o consumo de alimentos que Deus criou para serem recebidos com ação de graças pelos que creem e conhecem a verdade. 1 Timóteo 4. Pois a nossa luta não é contra seres humanos, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Efésios 6. Viram como as Escrituras já nos alertava sobre estes dias? Ela diz que a nossa luta é contra os poderes e autoridades. Ou seja, os Illuminatis. E depois ela diz que devemos lutar contra os principados. Que são os governos manipuladores. E por último ela diz que devemos lutar contra os espíritos que vivem nas regiões celestiais. Ou seja, lutar contra os enganos de Satanás e suas mentiras alegando que são OVNIs, que vêm de outra região do espaço. Carta ou companhias de tabaco. O cigarro e a nicotina são drogas usadas pelo governo para enfraquecer a saúde da população. Ou você realmente acredita que o Ministério da Saúde é contra o tabagismo? Se um governo quer, um governo consegue. Por que não proíbem? Carta aos tsunamis. São desastres devastadores em todo o mundo, foram previstas nessas cartas. Você reparou nos prédios japoneses ilustrados no card? Existe uma possibilidade destes fenômenos estar sendo feitos por tecnologias de manipulação do clima, que veremos mais à frente neste estudo. Carta à Livraria de Alexandria. Muitos deixaram de acreditar na Bíblia, para crerem nas histórias dos livros contidos nessa livraria. Esta livraria é uma falsa ciência onde ensina que o mundo veio a existir através da evolução. Nesta livraria ou novas literaturas eles querem implantar em nossas escolas todo tipo de mentiras a respeito da origem da vida e do formato da Terra. Querem descredibilizar as Escrituras para dar lugar à nova ordem mundial e à nova era. Esta carta também mostra que a Bíblia será modificada para dar a impressão que ela tem contradições. O que na realidade as supostas contradições só existe na cabeça dos mau caráter que querem torcer as Escrituras sagradas. Vejam o que diz a Bíblia sobre esta falsa ciência. Ó Timóteo, guarda o depósito que te foi confiado, tendo horror aos clamores vãos e profanos e às oposições da falsamente chamada ciência, a qual professando alguns, se desviaram da fé. A graça seja contigo. Amém. 1 Timóteo 6, 20, 21. Carta à Grande Pirâmide do Egito. É um mistério para os mais experientes arquitetos da atualidade. Porém, é um segredo guardado somente entre as 13 famílias que sempre dominaram o mundo. Símbolos Illuminati. A pirâmide está presente nos símbolos Illuminati, junto com o olho que tudo vê, símbolo mais popular desse grupo que tem como objetivo uma nova e radical forma de governo, pregada por eles como nova ordem mundial. Nesse símbolo, a pirâmide consta como inacabada, sendo que o olho dentro de um triângulo, que está no topo e finaliza a imagem, representa os superiores, os chamados iluminados, uma vez que as pessoas que estão sob o seu comando, e que são em maior número, são representadas na maior da figura, a pirâmide inacabada ou sua base.
Este símbolo representa a adoração à trindade satânica: Satanás, falso profeta e o anticristo, como registrado em Apocalipse 13. Carta Torres Gêmeas. Essa carta é a que tornou o jogo de RPG famoso. Logo após o ocorrido no dia 11 de setembro de 2001, os olhos do mundo todo se voltaram ao jogo Invo. Pessoas que nunca desconfiaram de uma conspiração global, começaram a acreditar logo após o 11 de setembro. Como o criador desta carta de RPG saberia que no futuro após a data de 1995 as duas torres iam ser destruídas? As Torres Gêmeas foram destruídas por demolições controladas. Para entendermos o que realmente aconteceu no ataque terrorista ao World Trade Center, precisamos esclarecer alguns pontos. Numerologia e simbologia. Os ocultistas acreditam que cada número simboliza alguma coisa ou alguém. Para eles, Deus é representado pelo número 10, pois na Bíblia é citado que ele, Deus, é o Alfa e o Ômega, isso quer dizer o primeiro e o último, e na escrita de números o 1 é o primeiro número, e o 0 é 0 o último. Então se juntarmos 1 e 0 teremos o número 10, portanto Deus é representado pelo número 10 para os Illuminatis. Assim eles criaram o 911, 9 mais 1 é igual a 11, 11 é o número deles, Illuminati, pois se dizem é um passo além de Deus, se Deus é 10 eles são um passo acima de Deus 11, ou seja, são maiores que Deus, assim eles acreditam. Quando as pessoas dos Estados Unidos necessitam de socorro eles ligam para o 911 e 9 mais 1 é igual a 11, sendo assim os Illuminatis pensam que a população quando diz que esse número está pedindo ajuda a quem é maior que Deus, os Illuminatis 11. Aleister Crowley foi o maior satanista de todos os tempos. Nasceu no final do século XIX e foi sacerdote das famílias Illuminatis. Ele, por inspiração macabra, desenvolveu o símbolo do pentagrama invertido, o símbolo do homem com cabeça de bode, e muitos dos símbolos que ainda se usam hoje em dia. Ele influenciou a música, o cinema, a arte plástica, literatura, o comportamento, a cultura do século XX. Recebeu uma grande homenagem na capa do disco dos Beatles. Aleister Crowley, na pirâmide do Egito, invocou a Satanás e apresentou-se para ele um demônio chamado Horus. Esse demônio, que também se chama Oz, explicou para ele o poder dos portais. Com certeza, já ouvimos ou assistimos um filme muito conhecido chamado O Mágico de Oz. Esse filme foi uma homenagem, de forma oculta, a Horus e Aleister Crowley. No filme, quando a personagem vai consultar um mago, ele se assenta em uma cadeira e acende duas velas, uma de cada lado do mago, formando assim duas colunas, torres. Para os ocultistas o portal para o infinito é representado por duas colunas. E com os Illuminatis não acontece diferente, pois usam duas colunas também. O 11 e as letras 2. Se observarmos um templo maçônico veremos duas colunas, torres, da mesma forma que as Torres Gêmeas eram duas torres ou colunas, formando assim o número 11, o portal para o mundo de Satanás. Os Illuminatis acreditam que para Satanás adentrar a dimensão humana, ele precisa unir os Targat e estar igual estrela, gate igual portão, ou seja STRL a portão, era necessário juntar a estrela e o portão para Satanás adentrar na nossa dimensão. Agora vem a pergunta: como unir os Targat? Enviaram um míssil para o Pentágono, como vimos o Pentágono oculta em si a estrela, ou seja o Pentágono é o Star, e logo em seguida mandaram 2 aviões para as Torres Gêmeas, que como tem o formato de 11, se tornou o portal para eles. Assim então concluíram o mega sacrifício a Satanás, realizando os Targat igual ao Pentágono e as Torres Gêmeas. Vale lembrar que esse mega sacrifício realizado pelos Illuminatis foi tudo combinado nos seus mínimos detalhes. Foi realizado em 11, já que o 11 que eles adoram, o de setembro, em inglês se escreve assim, em 9 o 11, vamos tirar a barra que separa o 9 do 11 e vamos obter o 911, o número que mais recebeu ligações nesse dia é o que eles entendem que estão chamando a alguém que é superior a Deus, ou seja, estão blasfemando quando ligam, e isso é o que eles acreditam. Carta Estrelas do Tênis. Os esportes sempre foram bem vistos pelos Illuminati e também pela população. Os esportes são bons para o corpo físico e ajudam a prevenir doenças do coração.
Porém, a mensagem oculta por detrás destes esportes é a grande alienação e desvio do foco do que realmente estão acontecendo no mundo. Por exemplo, enquanto a população se distrai com o futebol, os Illuminatis agem nas surdinas para executarem seus planos macabros de redução populacional. Carta Templários ou Cavaleiros Templários. Hoje chamados por maçons, eles guardam os segredos e magias do Templo de Salomão. Repare que o Templário da Ilustração está em cima de um edifício, provavelmente uma loja maçônica. Os maçons são uma ordem que se desenvolveu a partir de agremiações de construtores de catedrais da Idade Média. Em alguns países, especialmente nos Estados Unidos, existe uma certa paranoia histórica sobre os maçons. Em 1828, um movimento político conhecido como Partido Antimaçônico foi estabelecido com o único objetivo de combater a ordem. Como os Illuminati recrutaram originalmente os maçons, os dois grupos costumam se fundir um ao outro. Carta Programas de entrevistas. Os programas de televisão são sempre uma boa forma de entretenimento e manipulação de massas. Estes programas são usados pelos Illuminatis para alienar as pessoas e com isso controlar suas mentes e passar mensagens subliminares na qual poderão mudar o comportamento e maneira de pensar das pessoas. Eles querem uma nova sociedade. Aparentemente honesta e civilizada, mas que por trás são pessoas totalmente sem vida e vazias por dentro. Carta Conta em Banco da Suíça. Os grandes empresários e estrelas da mídia depositam suas ricas fortunas lá, apenas porque querem, ou porque o sistema impõe. Reparem outra coisa curiosa, seguindo a sequência numérica impressa nos cofres ilustrados na carta, a quantia em dinheiro está depositada no cofre de número 666, ou seja, o número de Baal-Halia, a besta. Repare que nesta carta temos uma marca na parede do banco indicando o número 666. O que indica que os bancos estão ajuntando riquezas e quebrando financeiramente o mundo, levando as pessoas a se endividarem a cada dia. Mas que na mensagem oculta diz que em breve será escolhido um ser superior que vai salvar o mundo da crise financeira, que foi criada pelos próprios bancos. Carta Passe uma vassoura na população mundial. A ilustração diz tudo. Passar uma vassoura na população mundial será necessário até a nova era. Esta carta diz que o objetivo dos senhores do mundo é acabar com a pobreza. Porém, muitos pensam que a agenda da ONU 2030 é acabar com a fome. Na realidade, esta carta diz que é preciso acabar com os pobres e passar fome, deixando uma população totalmente limpa da pobreza. Mas a carta diz que a limpeza que será feita é de pessoas, não se refere à crise financeira delas. Carta Sobrevivencialistas. Pessoas preparadas para um desastre mundial, tirando da população mundial o foco da verdadeira preocupação. Enquanto os ricos desviam o foco das pessoas do verdadeiro objetivo dos Illuminatis, que é redução populacional, depois a substituição por androides humanoides. Esta carta mostra que a população deve se preparar de uma queda de meteoros ou chuva ácida. Carta à Suprema Corte. É o órgão que decide todas as decisões que serão tomadas, em secreto. É formada por líderes de sociedades secretas influentes em diversos países. A que comanda o Brasil é a maçonaria. Estes líderes trabalham em secreto e tomam as decisões em secreto, aprovando leis sem que o povo perceba. Esta carta diz que os senhores do mundo devem tirar todos os direitos do cidadão e escravizá-lo a trabalhos com direito apenas de se alimentar 2 vezes por dia. Carta ou Roubando os Planos. Os Illuminati devem calar qualquer tentativa de ameaça que se levantar contra eles. Informações importantes foram roubadas ou pelos Illuminati durante toda a história. Esta carta revela que sempre que alguém descobrir um vazamento e publicar, os senhores do mundo deverão roubar estes planos e usar a mídia para alegar que o que está sendo revelado não é uma verdade, mas a ordem é para toda imprensa e redes sociais divulgarem como teoria da conspiração, tirando assim o foco dos planos macabros deles. Carta ou Loterias de Estado. O grande golpe do governo para extrair dinheiro das massas e enriquecer as pessoas modelo. Milhares de pessoas pelo mundo são iludidas com jogos de loteria. Muitos acreditam que podem ficar milionários com estes jogos. Mas na realidade os Illuminatis pegam as pessoas pelas suas ganâncias. Estes jogos de loteria são escravagistas e só servem para aprisionar as pessoas.
Os senhores do mundo não querem que ninguém deixe a pobreza. Carta ao espasmo de violência, causados por vítimas de constante exposição a mensagens subliminares que carregam a violência e a morte. A indústria da música, filmes e jogos de videogames estão recheados de violência gratuita, facilmente aprendida pelos jovens. Não é de se admirar então, quando descobre-se que o índice de violência mundial aumentou, juntamente com a venda de jogos de guerra e assassinatos. A Carta Cthulhu é uma entidade cósmica fictícia criada pelo escritor de terror H.P. Lovecraft em 1926. A primeira aparição da entidade foi no conto The Call of Cthulhu, publicado na revista Veiled Tales em 1928. Ou seria Cthulhu uma entidade demoníaca que eles querem promover a imagem o máximo possível? Esta carta demonstra que existem entidades demoníacas nos vigiando constantemente. A carta Humanos Seculares. Será que existem mesmo seres humanos geneticamente ou espiritualmente modificados, capazes de viverem por séculos? Esta carta fala que os ricos e poderosos estão criando mecanismos de modificações genéticas para poderem viver eternamente, eliminando as células do envelhecimento precoce. Também diz que em breve os órgãos do corpo poderão ser substituídos por implantes feitos em impressoras 3D, fazendo do ser humano um ciborgue e modificando a criação do eterno. A carta Fãs de Ficção Científica. Esta carta diz que são facilmente transformados em futuros ateus quando jovens. Depois de crescidos, esses fãs não conseguem aceitar a ideia de que planetas e galáxias não foram feitos por um fator natural, nem deixar de acreditar em alienígenas. A NASA trocou a verdade que está nas Escrituras. A Bíblia mostra que este reino é um dos mais lindos da criação e esta terra que muitos acreditam ser redonda é uma grande farsa. As Escrituras nos dão 200 referências onde demonstra que nossa terra é plana e vivemos dentro de uma abóbada gigante. Carta à Escola de Orações. Ensinando os jovens a não orarem, ou orarem errado. Repare no menino que está pedindo a Deus para a escola ser destruída por desastres naturais. Há também um semáforo dizendo orar, não orar. Nos últimos anos podemos verificar através da imprensa que muitos jovens estão sendo dominados mentalmente pelas mentiras da internet. Estes mesmos jovens são induzidos a cometerem crimes como entrar em escolas e atirar em professores e alunos sem um mínimo de compaixão. Devemos tomar muito cuidado com a internet, que é uma via dupla. A internet é uma das ferramentas que está sendo usada pela elite global para controlar as mentes das pessoas e criarem uma geração de delinquentes. Esta mesma internet vai tirar toda a nossa liberdade e no final sugar as nossas almas para o abismo. Será uma arma do anticristo. Carta, escândalos e cancelamento são provocados pela mídia para destruírem a imagem de alguém, antes levantado por ela. Tupac e Michael Jackson foram exemplos perfeitos de vítimas da mídia. Também podemos observar que existe no YouTube diversas pessoas que têm o prazer de caluniar as outras pessoas só para ganharem inscritos. Veja o caso dos ateus e suas cobras seguidoras. São uma turma de manipuladores que surgiram nos últimos anos com preconceitos e ódio contra os cristãos e a Bíblia. Esta carta também diz que, se a pessoa não aceitar as regras da maçonaria e do ateísmo militante, deverá ser ridicularizada e caluniada até as mesmas vítimas se sentirem oprimidas e desaparecerem da internet. Isso acontece muito nos dias de hoje, por isso tomem muito cuidado com este tipo de gente. Eles têm aparência de piedade, costumam falar bonito, apresentam diplomas e dizem ser especialistas em teologia reversa. Este povo serve a Satanás, o príncipe das trevas. Cobram dízimos e dizem para ajudarem o canal deles financeiramente para despregarem as escrituras sagradas que eles não sabem interpretar. Também tomem cuidado com professores de hebraico que se juntam a esta turma, são cães devoradores que não tiveram sucesso no mundo gospel e agora ficam na internet vendendo seus livros de mentiras contra as escrituras. E o pior é que muitos seguem suas ilusões. Ou seja, são cegos guiados por outros cegos. Vejam o que diz as escrituras, estes abutres. Porque virá tempo em que não suportarão a sã doutrina, mas, tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores conforme as suas próprias concupiscências, e desviarão os ouvidos da verdade, voltando às fábulas. Mas tu, sê sóbrio em tudo, sofre as aflições, faze a obra de um evangelista, cumpre o teu ministério. 2 Timóteo 4,3, 5. A carta, os rosacrucianistas.
ou adeptos da Ordem Rosacruz, que movem a evolução espiritual pelo mundo, é conhecida por todos como uma sociedade fraterna. O que poucos sabem é que os Rosacruzes adotam princípios egípcios em suas reuniões e são comandados pela elite oculta, por trás das cortinas. Esta carta fala que a elite global terá infiltrado dentro de igrejas pastores maçons, com o objetivo de desviar as pessoas do alvo que é Cristo. A carta, reescrevendo a história. Repare que os livros jogados no lixo chamam-se História do Mundo e Roma. Quem garante que a história passada para nós na escola é a verdadeira? Você sabia que nas escolas do mundo inteiro é ensinado que George Washington foi o primeiro presidente dos Estados Unidos, quando na verdade, outros 14 presidentes existiram. Washington simplesmente foi o primeiro presidente maçom dos Estados Unidos. Você sabia disso? Aposto que sua professora de história também. Carta. Militante ateus reorganizados. Os Illuminati reorganizaram a sociedade à vontade deles. Colocam quem eles quiserem no poder, mandam quem quiserem para a prisão, tomam as decisões que quiserem e ainda serão apoiados pela população. Decisões que são sempre apoiadas pela mídia, tornando fácil a aceitação dela pelo povo. Repare a simbologia do piso maçônico na carta. Hoje podemos ver que a militância liderada por grupos de ateus na internet são pagos por maçons para destruir as escrituras. Repare no desenho na camisa do ateu. Vejam o símbolo do ateísmo. Observe também que estes mesmos ateus são controlados como peças de xadrez, para desviar os fracos na fé da vida em Cristo. Esta carta conta que os Illuminatis vão patrocinar ocultamente estes grupos para tentarem desmoralizar as escrituras sagradas. A carta também diz que a militância deverá controlar todos com discursos de filosofias e modernidade e serão defensores da falsa ciência. Carta Pastores Maçons. Religiosos homens de poder, são perfeitos para ingressarem na maçonaria, ou muitos deles já fazem parte da elite oculta. Uma mente religiosa é facilmente lapidada e moldada para se converter ao ocultismo. Carta Poderosos Corruptos. Repare no que a carta mostra: um homem poderoso, cheio de dinheiro e com uma mulher do lado. É assim que os Illuminati corrompem os governos mundiais, dando sexo e fortunas em troca do poder sobre nós. As escrituras diz que a grande prostituta, a mãe das abominações da terra, vai cair. Agora uma carta New World Order. Seu nome é Correção Política. Repare que a carta mostra políticos mortos. Esta carta diz que se existir políticos que não quiserem participar da nova ordem mundial serão eliminados e enforcados em praça pública como negacionistas do grande governo que se aproxima. Carta. Vazamento de óleo. Você se lembra do que aconteceu recentemente no Golfo do México, nos oceanos brasileiros e em diversos mares do mundo? Será mesmo um desastre natural, ou um desastre planejado? Você acredita no que o Jornal Nacional diz? Sabemos que o objetivo dos Illuminatis é criar o problema, apresentar o problema e dar a solução do problema. Na realidade, esta carta mostra que os Illuminati são responsáveis por gerar a morte e o caos na Terra. Carta Poderosas Companhias de Energia Nuclear. Estas usinas são sempre superpotências nos países em que são instaladas. Porém, quando acontece algum acidente dentro delas, o resultado é trágico. Curiosamente, a descrição da carta diz que o jogador deverá usar soldados russos para tomarem as usinas nucleares da Ucrânia e do mundo. A carta diz que se o jogador russo conseguir o domínio destas usinas, eles vencerão o jogo e toda a Terra será uma nova era. Carta Um Soro da Imortalidade. Repare nesta carta. Veja várias seringas e agulhas e elementos de química. Na descrição do jogo, esta carta diz que será liberado um soro da imortalidade do corpo após dezenas de doses de substâncias que terão o nome de vacinas. Esta carta diz que os que tomarem deste soro entrará na nova ordem. Os que se recusarem não poderão ter trabalho ou se alimentarem. Esta carta diz que muitos perderão suas casas, empregos e seus bens para o novo governo. Carta A Farsa da Ida à Lua. NASA. A ilustração mostra que o homem nunca pisou na Lua, tudo passou de uma encenação em um estúdio. Existem videoanálises que mostram as falhas e erros das filmagens do homem pisando na Lua, como cabos suspendendo o astronauta no ar.
Sabemos muito bem que a NASA é uma instituição do exército americano, que usa de mentiras para manipular as pessoas na Terra. Ela cria desenhos falsos até do formato da Terra. Esta carta diz que o homem nunca foi à Lua. Carta Suicídio Mútuo. Uma prática fortemente incentivada na indústria da música e do entretenimento jovem. Você não reparou que o caráter de muitos jovens hoje em dia é mórbido e relacionado à morte? Na descrição da carta, ela fala que os meios de comunicação terão que passar uma fantasia de corpos atletas e moças e rapazes com corpos perfeitos. Os que não tiverem corpos lindos não são dignos de estar na sociedade. Muitos tirarão suas vidas por depressão. Carta Plano Miraculoso de Dieta. Esta carta fala de venenos e produtos químicos. A televisão faz propaganda desses tipos de medicamentos a toda hora. Muitos que estão sendo bombardeados pela sociedade atleta comprarão medicamentos para emagrecer, aumentando os lucros das indústrias farmacêuticas. A carta diz que os gordos devem comprar remédios e, caso não consigam emagrecer, o melhor caminho é o suicídio. Carta A Chegada do Espírito da Besta no Mundo. Será vista por toda a terra como a chegada do novo Messias. Muitos acreditarão ser Jesus voltando, para trazer paz de volta à terra, mas será o anticristo que regerá a nova era e escravizará a humanidade. Ele se apresentará à humanidade como um líder carismático, que trará paz e união entre as nações, abaixo de uma nova religião. Carta à Lei e à Ordem Policial. Na nova ordem mundial, a lei e a ordem reinará, os policiais serão respeitados como uma autoridade seríssima, e todos os cidadãos serão controlados. Já dizia George Bush pai, esta carta fala que os policiais terão o poder de juízes, e na rua ao prender uma pessoa já aplicarão a pena, que pode ser a morte ou espancamento. Esta carta diz que estes policiais terão uma ordem chamada de União das Nações no Império de Total Emergência. Carta Os Controladores do Clima. Organização Internacional de Controle do Tempo. Repare que o cientista da ilustração comanda para onde as catástrofes devem ser levadas. Pesquise sobre o verdadeiro propósito do projeto AAP, e veja que eles podem sim controlar o clima e o tempo no mundo. Não temos mais dúvidas que muitos acontecimentos de tragédias pelo mundo são feitos por uma tecnologia conhecida como antenas da ARP, que são antenas de alta frequência, onde os mesmos apontam estas antenas para determinada região da Terra e causam terremotos, enchentes e deslizamentos de terras, deixando milhares em sofrimentos. Lembre-se que o Anticristo só se manifestará depois que o mundo estiver clamando por socorro. Estas antenas serão usadas pelo falso profeta para fazer seus falsos milagres. Muitos vão acreditar que o Anticristo tem poder de controlar o clima. Apocalipse 13 fala que ele vai fazer até fogo descer dos céus. Claro, com a ajuda da ARP. Carta Controle de Armas. Uma população desarmada é mais fácil de controlar. Em breve você verá uma campanha de desarmamento da população, no Brasil, que será totalmente apoiada pela Rede Globo. Lembre-se que isso já ocorreu uma vez. Se a população estiver sem poder se defender, fica mais fácil as polícias do Anticristo atuar. Carta Ajuda Forasteira. A elite oculta mundial detém mais da metade do dinheiro do mundo, mas esconde da população o seu verdadeiro poder financeiro. Essa carta faz uma brincadeira com isso. 4 mãos, representando 4 governos, recebendo dinheiro de um Ari. Na verdade, o dinheiro não vem do céu, ele existe, mas está escondido. Na descrição da carta, diz que um ser de outra dimensão que virá em um portal mágico salvará o mundo da crise financeira. Em troca, esta entidade vai requerer almas. Carta Uma bactéria comedora de carne. Seria uma arma biológica secreta da elite, uma nova doença, que vai atacar o povo. Por incrível que pareça, esta carta, que foi desenhada em 1990, se tornou realidade hoje em dia. De acordo com os sites e meios de comunicações como o Globo, Bandeirante e CNN. Esta bactéria já está atacando as pessoas. A reportagem diz assim: a Vibrio vulnificus é conhecida como comedora de carne, porque pode evoluir para fasciite necrosante, condição que causa decompo. Carta Discos Voadores em Igrejas Cristãs. Essa carta chama-se Igreja da América Central, e sua descrição diz: eles nunca vão conseguirem, mesmo quando os discos estiverem voando sobre nossas cabeças. Estariam eles falando do projeto Blue Beam. Esta carta fala que em breve Cristo voltará para retirar os seus escolhidos do mundo,
para dar início à grande tribulação. Este retorno se chama arrebatamento. Milhares de líderes de igrejas falsas e gananciosas não serão arrebatadas. Os líderes do mundo terão que dar uma justificativa para o desaparecimento de milhares de pessoas em todo o mundo. Por isso estão preparando as pessoas para acreditarem que os seus entes queridos que desapareceram foi na verdade os discos voadores. Por isso a internet está bombardeando a população com estas teorias absurdas e malignas. Como podemos ver neste estudo? Nada que está em oculto permanecerá em oculto. Tudo será revelado, Marcos 4, 22. Pois nada há de oculto que não venha a ser revelado, e nada em segredo que não seja trazido à luz do dia. Se alguém tem ouvidos para ouvir, ouça.